Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Uma das melhores maneiras para analisarmos a nossa saúde é o exame de sangue. A qualidade do nosso sangue fala muito sobre a nossa saúde. Ali, no laboratório, é examinado nossas vitaminas, nossas deficiências de vitaminas e tantas outras coisas importantes. E aí o médico diz, olha, você vai ter que tomar esse remédio, por exemplo, ou você vai ter que diminuir o remédio que você está tomando. Então, no laboratório, se examina o sangue e fica se sabendo muitas coisas sobre você. Às vezes você está muito cansado, sonolento, aí você vai ao laboratório, faz o exame de sangue e lá acusa que você está com anemia. E o médico não se surpreende muito, porque essa sonolência, essa fraqueza, indisposição, muitas vezes é um sinal de anemia, é um sintoma, certo? Na Bíblia, nós falamos sobre a graça. O apóstolo Paulo é chamado campeão do assunto. É o que mais fala sobre a graça. E então, qual é o termômetro que nós temos para saber se a graça de Deus está agindo em nós? Ou qual é a quantidade da graça de Deus agindo em nós? Será que podemos ficar com uma quantidade bem pequena de graça e uma grande quantidade de pecados? Veja, em Romanos 5, nós já citamos poucos dias atrás, existe a guerra entre a graça e o pecado, e o apóstolo Paulo disse que a graça ela é muito mais forte, né? Ela é muito mais musculosa. Se ela entra num combate com o pecado não dura muito tempo, porque ela é muito forte. Paulo diz assim, onde tem pecado, a graça vem e superabunda, ou seja, ela que transborda, né, de tão maior que ela transborda. Eu já falei aqui no canal até a salvação que Cristo providenciou para nós foi exagerada. O que eu quero dizer com isso? Ele fez mais até do que precisava. Ele fez tudo. E eu creio que não era necessário tudo, mas ele fez tudo. Assim. Então, Hebreus capítulo 7, verso 25, diz assim, que ele nos salva ao máximo, né? Eu gosto, em português fala assim, perfeitamente, né? Em inglês, uma tradução mais ou menos assim, ele nos salva ao máximo. Né? Não sobra nada, não falta nada para ser salvo. Quando as pessoas, e no nosso caminho cristão, vejo muitas pessoas dizendo, mas nós somos fracos, mas olha, nós somos fracos, tudo isso é verdade, mas não é desculpa para sermos presos pelo pecado ou perdermos para ele. Quando nós perdemos, é um sintoma de que a graça não está agindo em nós, porque ela é muito forte. Aí você fala, mas Deus retirou? Não, você expulsou. Eu expulsei a graça de Deus através de algumas atitudes. Tem gente que fala que as obras não são importantes, mas elas são sim. Nossas obras podem sim expulsar a graça de dentro da nossa vida. Obras das trevas, obras de idolatria, obras de maldade. Uma pessoa que tem um coração mau, frequenta a igreja, tem um coração mau, e tem vários nessa situação, eles estão mostrando claramente que a graça não está agindo ali, não tem como. Mas qual seria o termômetro mostrando que a graça está agindo em mim? Bom, quando a graça age em você, o pecado começa a ser derrotado, você começa a ter uma vida de obediência, tá? Uma obediência que vem do coração, não vem do medo, não vem da razão, ela vem do coração, ela vem do prazer. Você obedece a Deus por prazer, não em troca de nada, mas porque você fala que o que ele tem a oferecer
realmente é maravilhoso. Você lá, no meio da hora da obediência, você já sente prazer por estar obedecendo a Deus. Outro sintoma, você tem prazer nas coisas de Deus. As músicas que louvam a Deus te agradam, né? O tempo que você passa com a palavra de Deus te agrada, é um tempo gostoso. Né? O tempo que você está em oração te agrada. Você fala, eu me sinto bem na hora que eu estou orando, eu sinto paz, eu sinto Deus próximo de mim quando eu estou orando. Então, esses são alguns dos sinais, alguns dos termômetros que mostram que a graça está agindo em você. Se, por outro lado, você não tem prazer nas coisas de Deus, tem prazer em louvar a Deus, não tem prazer em cantar louvores a Deus, não tem prazer em abrir a palavra e meditar nela, você não tem prazer nas coisas de Deus. E olha, você talvez se surpreenda, mas a maioria das pessoas que se dizem cristãs, por incrível que pareça, não tem prazer nas coisas de Deus. Se uma roda de homens estiverem falando de futebol e eles acham que só fala de religião, ou melhor, vou corrigir, só fala de Deus quem é religioso. Então eles pegam e se afastam da roda, vão embora, falam que tem que ir para casa, porque falar de futebol, como dá prazer para eles. Traz mais uma cerveja aí, para ficar mais tempo falando. Mas quando é para falar de Deus, o semblante muda, se fecha. Você vê tristeza, você vê aborrecimento de falar das coisas de Deus logo no semblante da pessoa. O olho fica até caído, né? A pessoa não tem prazer. Você vê, a graça não está agindo ali. E quando é para falar das coisas do pecado, mas que alegria, que prazer. Esse fim de semana, oficialmente no Brasil, será comemorado o aniversário de Satanás. Quantas pessoas estão felizes de poder comemorar o aniversário de Satanás através da nudez, do sexo proibido por Deus, de uma maneira sexual promíscua, proibida pelo Senhor, pelas drogas, pelas bebidas, enfim, muitas e muitas coisas ofensivas aos olhos de Deus acontecerão. Você viu o que eu falei? Ofensivas aos olhos de Deus, para que você não me chame de santo, para que você não diga que eu me sinto acima. Não, eu sou um homem fraco, tenho as minhas fraquezas, eu sou um pecador, então eu estou falando de um Deus puro, um Deus puro. Eu não me escandalizo com o pecado como Deus se escandaliza. Deus vê muitas coisas que para ele são como um mau cheiro, podre. E para mim não é, porque eu ainda tenho pecados. Então, quando a graça de Deus agir plenamente na minha vida, então eu serei como ele é o que diz a palavra. Não é que eu serei Deus, não interprete errado. Não interprete errado, porque a Bíblia diz que nós seremos como ele. Primeira carta de João 3, verso 2. Então, o apóstolo Paulo disse isso. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Então, vou deixar até Deus de lado agora para encerrar o vídeo e falar, se o apóstolo Paulo convivesse comigo, ele iria se escandalizar, prendeu a língua aqui, com o pecado, muito mais do que eu me escandalizo. Ele veria uma pessoa embriagada e ele teria pena dela muito mais do que eu tenho. Então, meu alvo é ser como ele foi. Ele disse assim, sede meus imitadores, como eu de Cristo. Paulo imitava Cristo de tal forma que ele servia de exemplo, de referência. Quer imitar Jesus? Basta me imitar. Eu não estou nesse patamar. Queira Deus que eu chegue lá. Não para que eu me gabe de alguma coisa, mas para que Deus seja glorificado em mim e através de mim. Se apegue à graça de Cristo, peça para que ela haja
na sua vida. Deixe que ela transforme você naquilo que Ele quer que você seja. Por favor, antes da oração final, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, né? Compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai estar colaborando com o nosso ministério. E eu agradeço por isso em nome de Jesus. Vamos fazer uma breve oração? Senhor Jesus, obrigado pela tua graça. Mas ela só tem valor se puder agir em nosso ser, nos transformar. E é isso que nós pedimos agora. Em teu nome, Senhor. Amém.